O coração humano sempre esteve em busca de respostas que o dinheiro, a fama e as conquistas não conseguem oferecer. Desde os tempos mais antigos até hoje, a pergunta permanece: o que realmente é a vida? Onde está a verdadeira riqueza? Como alcançar a eternidade que nossa alma tanto anseia? Em Marcos 10, encontramos uma narrativa poderosa, capaz de abrir os nossos olhos para um tesouro que não pode ser comprado, acumulado ou exibido diante dos homens, mas apenas recebido com um coração disposto. A cena começa com a aproximação de um homem que tinha tudo o que o mundo poderia oferecer. Era jovem, possuía bens em abundância, tinha prestígio e, provavelmente, uma vida social invejável. Ele era aquilo que muitos chamariam de um abençoado. Mas havia algo em seu coração que o inquietava, uma sede que não podia ser saciada nem pelos cofres cheios, nem pelas terras que possuía. Por isso, ele decide procurar a única pessoa que poderia responder à sua angústia: Jesus de Nazaré. E então surge a pergunta que ecoa como um grito humano universal: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Não era uma pergunta casual. Não era uma dúvida acadêmica ou teológica, era o clamor de uma alma que percebia que, apesar de tudo o que possuía, ainda lhe faltava o essencial. O que mais impressiona é que esse homem não chega arrogante. Ele corre até Jesus, se ajoelha diante dele e reconhece sua autoridade. Mas a resposta de Jesus não segue o caminho óbvio. Primeiro, ele o lembra que somente Deus é verdadeiramente bom. Depois, fala dos mandamentos, como que revelando o caminho da obediência. O jovem, talvez com certa sinceridade, responde: Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E é nesse ponto que acontece uma das cenas mais belas do Evangelho. O texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. Não foi um olhar de condenação, não foi uma reprovação severa, foi o olhar compassivo do Mestre, que enxerga as correntes invisíveis da alma, um olhar que revela tanto a verdade quanto o amor. E então Jesus diz: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Aqui, o cenário muda. O coração do jovem é confrontado não com uma lei externa, mas com uma verdade interna. Jesus não estava apenas pedindo que ele se desfizesse de suas posses, estava mostrando que seu coração estava preso a elas. O problema não era o dinheiro em si, mas a confiança, a identidade e a segurança que ele havia colocado em sua riqueza. Ao ouvir isso, o jovem entristeceu-se profundamente e se retirou, porque tinha muitas propriedades. Esse episódio é mais do que uma história distante. Ele é um espelho. Quantos de nós ao longo da vida não nos aproximamos de Deus buscando uma resposta para o vazio da alma, apenas para descobrir que a solução não está em mais um acúmulo, mas em um desapego? Quantos de nós não nos ajoelhamos diante de Cristo em busca de vida eterna, mas ao ouvir suas palavras, preferimos nos levantar e ir embora, presos às ilusões que achamos indispensáveis? O jovem rico nos revela que é possível ter tudo e ainda assim sentir falta do essencial. É possível possuir abundância e ao mesmo tempo ser pobre de aula. É possível ser admirado pelos homens e ainda assim sentir que o coração clama por algo que o mundo não pode oferecer. Jesus não rejeitou aquele homem, mas lhe ofereceu a oportunidade de trocar o passageiro pelo eterno, o temporário pelo infinito. E é justamente aqui que começa a explicação mais profunda de Marcos 10. A verdadeira riqueza não é aquilo que acumulamos nos celeiros da terra, mas aquilo que permitimos que Deus deposite em nossos corações. A cena do jovem rico termina com silêncio e tristeza. O evangelista Marcos descreve que o homem se retirou pesaroso, pois tinha muitas propriedades. O que era para ser um encontro de transformação
terminou em despedida amarga. Mas Jesus, como mestre dos mestres, aproveita aquele momento para ensinar algo que não estava restrito ao jovem rico, mas que atingia os discípulos e continua ecoando até hoje. O texto nos diz que Jesus olhou ao redor e declarou: "Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas." Aquilo foi como uma bomba espiritual no coração dos discípulos. Para nós hoje, essa frase já soa dura, mas para eles era ainda mais chocante. Na cultura judaica da época, riqueza era frequentemente vista como sinal da bênção e aprovação divina. Se alguém tinha muitos bens, era natural pensar que estava em favor diante de Deus. Mas agora, Jesus quebra esse paradigma e mostra que a riqueza, em vez de sinal de proximidade, pode se tornar um obstáculo para o reino. Os discípulos se espantam com essa declaração. Talvez tenham se olhado uns aos outros, confusos, pensando: se até os ricos, que parecem abençoados, terão dificuldade, então quem poderá ser salvo? Jesus, percebendo a perplexidade deles, reforça ainda mais o ensino, usando uma das imagens mais marcantes de todo o Evangelho. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa frase tem sido interpretada de muitas formas. Ao longo da história, alguns sugerem que havia um portão em Jerusalém chamado Agulha, tão estreito que um camelo só poderia passar se fosse descarregado de toda a sua carga. Outros sustentam que Jesus estava de fato usando a imagem literal, o maior animal conhecido na região, o camelo, tentando passar pelo menor orifício, o fundo de uma agulha. Independentemente da interpretação, a mensagem é clara: é impossível. Aquele que confia nas riquezas, aquele cujo coração está preso ao material, não pode por si mesmo entrar no reino. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram ainda mais admirados e perguntaram: então quem poderá ser salvo? É nesse momento que Jesus revela o coração da mensagem. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui está a chave. Jesus não estava apenas condenando os ricos, ele estava mostrando a todos, ricos e pobres, que a salvação não é fruto de esforço humano, mas da graça divina. Não se trata de vender bens como um ritual, nem de renunciar a tudo como uma moeda de troca para ganhar o céu. Trata-se de reconhecer que por nós mesmos jamais poderíamos alcançar a eternidade. Nem os ricos, nem os pobres, nem os sábios, nem os ignorantes. Para todos é impossível, mas para Deus, não. Esse ensino de Jesus quebra a lógica humana, porque não é a condição financeira que define a entrada no reino, mas a condição do coração. Um coração rico em si mesmo, cheio de autoconfiança, carregado de apegos e orgulhoso de suas conquistas, dificilmente se abrirá para depender inteiramente de Deus. Por outro lado, um coração humilde, mesmo que materialmente próspero, pode encontrar a liberdade de viver desapegado, reconhecendo que tudo vem de Deus e tudo pertence a Ele. A metáfora do camelo e da agulha nos convida a refletir: que cargas temos carregado em nossas costas? O camelo, sobrecarregado de mercadorias, não passaria jamais por um portão estreito ou pelo orifício de uma agulha. Assim também nós, sobrecarregados de apegos, dificilmente conseguimos passar pela porta estreita do reino. O que Jesus nos chama a fazer não é apenas largar bens, mas largar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Quantas vezes nos apegamos a coisas passageiras como se fossem eternas? Quantas vezes colocamos nossa confiança em um emprego, em um salário, em uma conta bancária, em uma posição social, acreditando que ali está a nossa segurança? E, entretanto, basta um sopro, uma crise, um revés inesperado para percebermos que tudo aquilo que parecia sólido pode ruir de um dia para o outro. Jesus, com sua sabedoria eterna, nos convida a construir nossa vida sobre a rocha da eternidade, não sobre as areias movediças do materialismo. A verdadeira riqueza não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que somos capazes de abrir mão para seguir a Cristo.
Não se trata de quantidade de bens, mas de qualidade de entrega. Não se trata de tesouros que enferrujam, mas de um coração livre que pode dizer: tudo é teu, Senhor, nada é meu. Usa-me como quiseres. Esse ensino de Jesus não é apenas uma advertência, mas também uma promessa, porque ao declarar que é impossível para o homem, mas possível para Deus, ele nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo é capaz de transformar corações apegados em corações generosos, de libertar mentes presas em ilusões para enxergar a realidade eterna. Ele pode fazer com que até o mais endurecido encontre liberdade no desapego, e até o mais apegado descubra a alegria de dar. Assim, Marcos 10 não apenas denuncia o perigo das riquezas, mas aponta para a esperança da graça, porque se dependesse de nós, jamais passaríamos pelo fundo da agulha, mas com Deus, até um camelo atravessa o impossível. Depois do impacto causado pela metáfora do camelo e da agulha, os discípulos, ainda impressionados, decidem abrir o coração diante de Jesus. E é Pedro, sempre impetuoso e direto, quem fala em nome do grupo. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Essa declaração não é apenas uma lembrança do que eles tinham feito, mas também uma pergunta velada. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, e quanto a nós? Qual será a recompensa daqueles que renunciam às suas seguranças para estar contigo? Jesus então responde com uma promessa que atravessa os séculos e alcança cada discípulo que escolhe viver pela fé. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Marcos 10, 29 a 30. Essa resposta revela duas verdades fundamentais sobre a verdadeira riqueza. A primeira é que ninguém perde quando escolhe seguir a Cristo. Tudo o que é deixado por amor a Ele é multiplicado em bênçãos espirituais e relacionamentos novos na família da fé. Quem perde uma casa, encontra abrigo em lares de irmãos e irmãs em Cristo. Quem perde parentes, encontra uma família espiritual ainda maior. Quem deixa terras e bens, descobre o sustento diário providenciado pelo Senhor. A segunda verdade, porém, é que essa promessa vem acompanhada de uma realidade dura, com perseguições, ou seja, seguir a Cristo não é uma vida de conforto, mas de confronto. O discipulado envolve renúncia, resistência, coragem e, muitas vezes, sofrimento. Mas o ponto mais alto da promessa não está nas bênçãos presentes, mas na recompensa eterna. E no mundo futuro, a vida eterna. Eis a verdadeira riqueza, não aquilo que podemos usufruir por alguns anos na terra, mas aquilo que jamais será tirado de nós na eternidade. Jesus não promete que todos serão prósperos financeiramente, mas garante que todo aquele que confia nele terá o maior de todos os tesouros, a vida eterna ao lado do Pai. Aqui está a essência da mensagem de Marcos 10. O jovem rico se entristeceu porque tinha muitos bens, mas deixou escapar a maior oportunidade de sua vida. Os discípulos, por outro lado, haviam deixado barcos, redes, famílias e seguranças, mas receberam a promessa de uma riqueza incalculável, a herança eterna. A diferença entre eles não estava no que possuíam, mas no que estavam dispostos a abrir mão. E essa pergunta continua viva para nós hoje. O que estamos segurando com tanta força? Será que existem bens, relacionamentos, cargos ou sonhos que ocupam o lugar de Deus em nosso coração? Será que estamos como o jovem rico, cheios de coisas, mas vazios de eternidade? Ou estamos dispostos, como Pedro e os demais discípulos, prontos a abrir mão do temporário para receber o eterno? A verdadeira riqueza, explicada como nunca antes, não é um saldo bancário, não é um patrimônio acumulado, não é uma posição social. A verdadeira riqueza é viver em comunhão com Cristo, é experimentar a paz que o dinheiro não compra,
É carregar no coração uma esperança que não se abala com crises. É estar certo de que, ainda que tudo nos falte, não nos faltará o essencial, a presença de Deus e a promessa da vida eterna. Ao longo da história, milhões de pessoas testemunharam essa verdade. Homens e mulheres que deixaram fortunas, carreiras, famílias e até a própria vida, porque entenderam que nenhum tesouro terreno pode se comparar à glória de estar com Cristo. Missionários que cruzaram oceanos, mártires que derramaram seu sangue, crentes anônimos que abriram mão de comodidades por amor ao Evangelho. Todos eles compreenderam que a verdadeira riqueza não está no que se guarda, mas no que se entrega. E hoje, você e eu somos convidados a esse mesmo chamado. Talvez Jesus não nos peça literalmente para vender tudo o que temos, mas Ele pede que o nosso coração não pertença a nada além dele, que possamos usar o que temos para abençoar e não para prender, que possamos enxergar em nossos bens não um fim, mas um meio de servir, que possamos viver com as mãos abertas, confiando que tudo que entregarmos por amor a Cristo será transformado em tesouro eterno. Marcos 10 encerra essa lição com uma inversão poderosa. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Uma frase que ecoa como alerta e esperança. Alerta porque revela que aquilo que o mundo valoriza pode não ter valor algum diante de Deus. Esperança porque mostra que aqueles que são desprezados pelo mundo podem ser exaltados no reino. Em outras palavras, a verdadeira riqueza não segue a lógica dos homens, mas a lógica do céu. Assim, ao olharmos para este capítulo, somos chamados a uma decisão: permanecer como o jovem rico, presos ao que é passageiro, ou seguir como os discípulos, livres para herdar o que é eterno. Porque no fim, só há dois caminhos: acumular tesouros que se desfazem ou receber o tesouro que jamais se perderá. A verdadeira riqueza não é ter muito, mas ter Cristo. Não é acumular, mas seguir. Não é guardar, mas dar. Não é possuir, mas ser possuído pelo amor do Pai. Esse é o tesouro que nunca enferruja, que ladrão nenhum pode roubar, que o tempo não consegue apagar. A vida eterna em Jesus Cristo.